Me ouça com atenção. Se você se divorciou, se casou de novo e já tem anos que fica sentado no banco da missa enquanto todo mundo se levanta para comungar, eu preciso te dizer uma coisa. Isso é o que ninguém te diz. A igreja não fechou essa porta para você. Alguém não te mostrou a chave. E no final desse vídeo, eu vou te revelar os 5 caminhos que o próprio magistério da igreja reconhece. Caminhos reais, documentados, que podem fazer você voltar à mesa do Senhor. Fique comigo. Eu sou o Padre Sebastião Neves Barbosa. 40 anos de ministério na Diocese de Mariana, em Minas Gerais. Essa dor eu reconheço antes de a pessoa abrir a boca, porque cresci do lado dela. Meu avô, seu Geraldo, se divorciou em Conceição do Mato Dentro nos anos 1950. Por 30 anos, toda missa, a família inteira ia comungar. Ele ficava no banco, com as mãos cruzadas no colo, quieto. Eu tinha 9 anos quando puxei a saia da minha mãe na saída da missa e perguntei por que o vovô não tinha ido. Ela enxugou a mão no avental e respondeu bem baixinho: Sebastião, o vovô errou. Mas Deus não errou nele não. Ele só não sabe mais como voltar. Quando fui ordenado e comecei a estudar os documentos da igreja, a primeira coisa que me veio foi o vovô Geraldo. E a quantidade de pessoas que morrem sem comungar porque ninguém nunca colocou o mapa na mão delas. Eu sempre me pergunto antes de falar: minha avó lá do interior entenderia o que eu estou dizendo? Ela entenderia que Deus não abandona quem ficou sentado no banco? Ela diria que Deus fica sentado no banco junto, esperando a hora de levantar com você. Se ela entenderia, eu digo assim: se esse vídeo está chegando até você hoje, me ouça com atenção. Não é por acaso. Se você ou alguém que você ama vive a dor de ficar sentado no banco enquanto a fila da comunhão passa, você precisa chegar até o final. Cada revelação aqui foi tirada do próprio magistério da igreja. Se esse conteúdo está fazendo sentido, clica no botão de inscrição agora, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você vai precisar quando essa caminhada começar. E dá um like antes de continuar. Isso é o que ninguém te diz. Gestos simples de gratidão também são oração. A maioria das pessoas que fica sentada no banco ficou assim não porque a igreja proibiu toda a situação de forma definitiva, mas porque recebeu uma informação incompleta, uma frase ouvida no corredor da paróquia, um comentário de família, e carregou ela como verdade absoluta por anos, às vezes por décadas inteiras. A igreja estabelece distinções canônicas. Existe diferença entre quem se divorciou sem contrair novo vínculo, quem casou no civil depois e quem tem elementos que apontam para uma possível nulidade do primeiro matrimônio. Cada situação tem um caminho pastoral diferente, e isso muda tudo. Não é culpa sua não saber disso. Ninguém te ensinou. Isso não é fraqueza de fé, é ausência de mapa. Uma mulher chegou à minha sacristia numa segunda-feira de manhã com um terço de madeira escura nas mãos e as mãos tremendo um pouco. Ela disse uma frase que preciso te contar. A história dela
é onde tudo isso começa a fazer sentido de verdade. Dona Aparecida tem 67 anos e mora em Muzambinho, no sul de Minas. Foi batizada na igreja de São Sebastião do centro da cidade. Casou lá dentro e há 14 anos fica sentada enquanto a fila da comunhão passa à sua frente toda manhã às 6h30. Ela conhece até o cheiro do banco de madeira onde para. Naquela segunda-feira, ela sentou na cadeira da sacristia. Segurou o terço de madeira escura com as 2 mãos, o mesmo que ganhou da mãe no dia da primeira comunhão, quando tinha 10 anos, e ficou olhando para o chão um bom tempo antes de falar. Depois, levantou os olhos e disse: Padre Sebastião, eu sei que fiz tudo errado, mas eu não consigo entender por que Deus vai me punir para sempre por ter saído de uma casa onde eu tinha medo de dormir. Isso me gelou o sangue. Não porque era a primeira vez que eu ouvia uma dor assim, mas porque era a 10ª, a 50ª, e porque por trás dessa frase havia uma crença que eu reconhecia, uma crença que não era dela. Era uma frase que alguém tinha depositado nela um dia, sem explicação, sem mapa, sem o resto do documento. O nome dessa crença é este: o afastamento que se chama obediência mal ensinada. É como uma pessoa que aprendeu que a porta da casa está trancada e nunca mais tentou a maçaneta. Talvez essa porta específica esteja de fato fechada para a situação dela, mas existem 5 portas nessa casa, não uma, e ninguém colocou o mapa na mão dela para mostrar onde ficam as outras 4. O afastamento por desinformação cria uma ferida diferente da ferida por desobediência deliberada. Mas nós, padres, catequistas, famílias, tratamos as duas como se fossem a mesma coisa, e isso multiplica a dor sem nenhuma necessidade. São João Paulo II, Papa de 1978 a 2005, declarado santo em 2014, na exortação apostólica Familiaris Consortio, de 1981, número 84. Escreveu primeiro a restrição que todo mundo conhece de memória, mas quase ninguém termina de ler o parágrafo. Logo depois, no mesmo número, no mesmo documento, ele escreveu que os pastores, por amor à verdade, são obrigados a discernir bem as situações e que há diferença entre quem se esforçou sinceramente por salvar o primeiro matrimônio e foi abandonado injustamente e quem, por sua grave culpa, destruiu um matrimônio canonicamente válido. O mesmo documento, o mesmo parágrafo, a segunda metade que quase ninguém leu. E talvez você esteja pensando, mas o padre da minha paróquia já me disse que não posso. Eu ouço isso toda semana, mas o cânone 916 do direito canônico e os documentos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil documentam que o confessor, não pároco numa conversa informal de corredor, o confessor no sacramento é o ministro competente para esse discernimento individualizado. São instâncias pastorais diferentes, com responsabilidades diferentes. Esta semana, antes de qualquer outra ação, escreve num papel a tua situação matrimonial exata e leva ao sacramento da confissão com uma pergunta direta. Padre, dada minha situação específica, qual é minha situação canônica para receber a comunhão? Esse único gesto
muda o lugar da conversa, e mudar o lugar da conversa muda tudo. Mas existe um problema ainda maior do que não conhecer os caminhos. Existe algo que os mais devotos fazem, justamente os que rezam mais, os que mais oferecem, que bloqueia silenciosamente a busca por esses caminhos. E é exatamente sobre isso que preciso te falar agora. Dona Aparecida me disse aquilo com toda a fé que carregava no corpo. Eu ofereço esse sofrimento todo dia a Deus, Padre, todo dia. E eu vi nos olhos dela uma coisa que reconheci. Não era fraqueza, era uma devoção que tinha aprendido a morar dentro da dor, como quem arruma a casa numa enchente em vez de abrir a porta. O nome disso é este, a oração que se chama resignação disfarçada de santidade. É como alguém que ficou preso num quarto e, em vez de procurar a saída, começou a decorar o cativeiro. Arrumou os móveis, colocou flores no parapeito da janela, adaptou a vida ao espaço fechado. O quarto ficou suportável, mas a porta ainda existe do outro lado. Isso acontece mais com quem reza do que com quem não reza. Quanto mais fiel a pessoa é, mais ela transforma a própria exclusão numa devoção. E essa devoção se torna substituto da busca. O sofrimento passa a ser a resposta, sem que ninguém tenha feito a pergunta certa. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja que viveu de 1515 a 1582 e escreveu O Castelo Interior, ensinava que é erro grave da alma supor que rezar muito dispensa o discernimento ativo. Ela ensinava que a oração orienta a busca da vontade de Deus, não a substitui. Quem ora muito e não busca pode estar usando a oração como fuga de uma responsabilidade que Deus mesmo colocou na sua frente. E talvez você esteja pensando, mas eu sou fiel, não abandonei a igreja, rezei esses anos todos. Você está certo, e isso não é pouco. Mas o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, número 300, documenta que o caminho de integração pastoral exige a ajuda dos pastores, não apenas a oração solitária. Isso é o que ninguém te diz. Buscar essa ajuda não é abandonar a oração. É a continuação dela por outro meio. Esta semana, troque uma das suas orações de resignação por uma oração de pedido ativo. Escreve à mão num papel: Senhor, mostra-me o caminho que eu ainda não vi. Coloca embaixo do terço. Reza essa frase, e só essa, antes de qualquer outra oração, por 7 dias seguidos. Dona Aparecida apertou o terço de madeira escura nas mãos quando eu disse isso e ficou quieta um longo tempo. Depois disse em voz muito baixa: Eu nunca pensei que eu podia pedir assim. Você já rezou anos pedindo força para continuar suportando. Mas quantas vezes você rezou pedindo o caminho que você ainda não viu? Antes de te revelar o terceiro caminho, preciso te dar 5 sinais para você saber se essa revelação chegou até você por um motivo. O quinto é o que mais vai te pegar. Você vai à missa com regularidade, mas desde que ficou de fora da comunhão, sente que a missa não é mais completamente sua. Você está presente, mas não por inteiro, como quem assiste a um banquete pela janela. Quando alguém na família celebra a primeira comunhão ou o crisma,
Você sente uma mistura de alegria e dor que não consegue nomear para ninguém. Sorri, mas algo dói por dentro de um jeito sem nome. Você parou de se confessar há anos, não porque perdeu a fé, mas porque no fundo pensa, não adianta, minha situação não muda. E assim o sacramento que poderia ser o caminho, virou a porta que você deixou de bater. Você já disse, em voz baixa ou por dentro, pelo menos uma vez, Deus sabe o que eu passei. Você acredita nisso, mas carrega no fundo um medo que não conta para ninguém, o de que isso não seja suficiente para ele. E este é o que chega mais fundo. Você nunca perguntou a um confessor, ao sacramento, não a uma conversa de corredor, qual é sua situação canônica. Simplesmente assumiu a resposta. E a resposta que assumiu é não. Se você se reconheceu nesses sinais, não feche esse vídeo. A revelação que vem agora tem nome. A comunhão que se chama impossível e que o magistério chama de caminho. É como uma casa com 5 portas, e quem vive do lado de fora acredita que existe apenas uma, fechada com cadeado sem chave. Mas a casa tem 5 portas. Cada uma abre diferente. Algumas chaves exigem processo, acompanhamento pastoral. Não estão no bolso, precisa ir buscá-las. Outras estão ao alcance da mão agora mesmo, antes do próximo domingo. O problema nunca foi a casa, foi o mapa que ninguém entregou. Me ouça com atenção. O véu vai se romper agora. O Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, de 2016, número 305, ensinou que dentro de uma situação objetiva de pecado, é possível que uma pessoa esteja vivendo em graça de Deus, amando e crescendo na caridade, recebendo a ajuda da Igreja. Isso não é interpretação de padre, é magistério. Primeiro sinal: você é divorciado há mais de 5 anos e nunca sentou no sacramento da confissão para perguntar qual é a sua situação canônica específica e quais caminhos pastorais se aplicam a ela. Segundo sinal: você acredita que o processo de nulidade é coisa para pessoas ricas, que demora décadas e custa dinheiro que você não tem, e por isso nunca buscou nenhuma informação inicial na sua diocese. Mas desde 2015, o Papa Francisco determinou que toda diocese do mundo deve ter processo simplificado e acessível. Toda diocese, incluindo a sua. Você tem direito a ser atendido, não é favor. Terceiro sinal: você já fez o ato de comunhão espiritual em alguma missa sem saber que o Catecismo da Igreja Católica, número 1380, o reconhece como ato de graça real, não consolo de segunda classe, mas sacramento de desejo. Quarto sinal: você sente que Deus te ama, mas que a Igreja não te quer, e nunca parou para perguntar se essa distinção é verdade canônica ou crença aprendida por desinformação, depositada em você por quem também não sabia. Quinto sinal: você está assistindo esse vídeo com o celular na mão, volume baixo, porta fechada, com medo que alguém veja e pense que você procura uma saída fácil, porque no fundo ainda não acredita que tem direito de fazer essa pergunta. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. Esta semana, marque o sacramento da confissão e leve escrito num papel sua situação matrimonial
e a pergunta: qual caminho pastoral se aplica a mim? Dona Aparecida saiu da minha sacristia assim, com um papel no bolso. 3 meses depois, no dia 12 de outubro, numa missa de Nossa Senhora Aparecida, comungou pela primeira vez em 14 anos. Ela me ligou naquela tarde, chorando, e disse uma frase que eu repito para todo mundo que me procura com essa dor. Padre, as mãos pararam de tremer. Deus não fechou a porta para você. Você aprendeu que ela estava fechada. Isso é muito diferente. Dona Aparecida fez exatamente isso. E não fez tudo de uma vez. Fez 1 passo por semana. 5 passos. 3 meses depois, as mãos pararam de tremer. Eu te peço que faça o mesmo. O primeiro passo é identificar sua categoria canônica. Esta semana, sente e escreve à mão num papel. Você é divorciado sem novo casamento civil, divorciado com casamento civil posterior, ou tem elementos no primeiro matrimônio que podem indicar nulidade canônica? Essa distinção muda tudo, porque cada uma dessas 3 situações tem um caminho diferente, e você não pode encontrar o caminho certo sem saber em qual porta bater. O segundo passo é marcar uma confissão nos próximos 7 dias. Não uma conversa de corredor com o pároco. O sacramento da confissão com uma pergunta escrita no papel. Padre, dada a minha situação específica, qual é minha situação canônica para receber a comunhão? Esse gesto coloca a pergunta no único lugar onde ela pode receber resposta com autoridade pastoral legítima. O terceiro passo é pesquisar o tribunal eclesiástico da sua diocese. Liga esta semana ou acessa o site da diocese e pergunta sobre o processo simplificado criado pelo Papa Francisco em 2015. A maioria das pessoas que faz isso se surpreende com o que descobre, em tempo, em custo, em acesso. O quarto passo é substituir uma oração de resignação por oração de busca ativa. Por 7 dias, antes de qualquer outra oração, Senhor, mostra-me o caminho que eu ainda não vi. Escrito à mão, colocado embaixo do terço. Somente essa frase. A mente que pede ativamente age diferente da mente que apenas oferece. O quinto passo começa no próximo domingo, ainda que os outros estejam em andamento. Enquanto o discernimento avança, pratica a comunhão espiritual em toda a missa. A fórmula do Catecismo, número 1380. Meu Jesus, acredito que estás no Santíssimo Sacramento. Amo-te sobre todas as coisas e desejo-te na minha alma. Já que não posso agora receber-te sacramentalmente, vem ao menos espiritualmente ao meu coração. Não é consolo de segunda classe, é sacramento de desejo, reconhecido pela própria Igreja como ato de graça real. 5 passos, um por vez. E ainda tem uma coisa que eu preciso te dizer antes de terminar, a mais importante de todas. Dona Aparecida saiu da minha sacristia naquela segunda-feira com um papel no bolso. 3 meses depois, no dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, numa missa das 6h30 na igreja de São Sebastião de Muzambinho, ela foi à frente pela primeira vez em 14 anos. O terço de madeira escura estava nas mãos. As mãos não tremiam.
Ela me ligou naquela tarde, chorando baixinho, e disse: Padre, as mãos pararam de tremer. O Dirceu ainda não tinha ligado. O neto de 4 anos ainda estava longe. Essa dor não havia diminuído 1 grama. E eu precisava te dizer isso, porque esse vídeo não promete milagre de fora. O que mudou foi algo mais fundo. Ela parou de confundir as 2 dores. A dor do filho era dor de filho. A exclusão da mesa do Senhor era ausência de mapa, e o mapa tinha chegado. Num telefonema de dias depois, ela disse a frase que eu guardei para esse momento e que eu repito para todo mundo que me procura com essa dor. Padre, eu achei que Deus tinha me mandado embora. Fui eu que fiquei parada na porta. Deus não fechou a porta para você. Você aprendeu que ela estava fechada. Isso é muito diferente. Se esse vídeo chegou até você hoje, ele foi colocado nas suas mãos para ser partilhado. Você conhece alguém que fica sentado no banco todo domingo enquanto a fila da comunhão passa? Manda esse vídeo agora, pelo WhatsApp, pelo Telegram, onde você conseguir chegar. Fique comigo nessa caminhada. Se inscreve no canal, porque cada semana tem um caminho sendo mostrado aqui que ninguém estava mostrando antes. E dá um like antes de fechar, não como número, mas como testemunho. Como quem diz, eu estive aqui e eu vi. Nossa Senhora Aparecida, a senhora que foi tirada do rio em pedaços e recomposta pela fé de quem a encontrou, intercede por cada pessoa que assistiu esse vídeo hoje. Por cada divorciado que ficou do lado de fora da mesa do Senhor, por falta do mapa que ninguém colocou na mão. Abre o caminho, Nossa Senhora. Coloca a chave nas mãos de quem passou anos acreditando que a porta estava trancada. E que cada um que levantou do banco hoje saiba que o Senhor estava sentado ali junto, esperando a hora de levantar com você. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela. E que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.